Derrame pericárdico. O derrame pericárdico é a anormalidade mais comum do pericárdio. A faixa pericárdica normalmente tem de 2 a 3 milímetros em radiografias de tórax e tomografias e menos de 4 milímetros na ressonância magnética. As radiografias simples mostram o espessamento da faixa pericárdica ou um sinal de densidade diferencial em até 63% dos pacientes com derrames pericárdicos. A configuração em moringa é vista nos derrames crônicos. Já a fluoroscopia mostra a diminuição das pulsações cardíacas. O pericárdio normalmente contém aproximadamente 20 ml de líquido, enquanto são necessários aproximadamente 200 ml para serem detectáveis em radiografia simples. A ecocardiografia detecta quantidades muito pequenas de líquido pericárdico, geralmente como uma coleção anecoica posterior. Derrames pequenos aparecem como regiões anecoicas anteriores e posteriores. Derrames de tamanho moderado evidenciam uma zona anecoica em torno de todo o ventrículo. Derrames muito grandes estendem-se além do campo de visão, podendo associar-se ao coração balançado dentro do pericárdio. A tomografia é útil para a detecção de derrames pericárdicos loculados, já a ressonância caracteriza o líquido. Um líquido seroso simples aparece escuro nas imagens ponderadas em T1 e claro nas imagens gradiente eco. Derrames complicados ou hemorrágicos aparecem claros nas imagens ponderadas T1 e escuros nas imagens gradiente eco, provavelmente devido a artefatos de suscetibilidade. Nessa imagem, observa-se um ecocardiograma longitudinal através do septo interventricular, da raiz aórtica e do ventrículo esquerdo, demonstrando derrame pericárdico. Também há um derrame anterior menor. Tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco designa a compressão das câmaras cardíacas por um derrame pericárdico sob tensão, o que compromete o enchimento diastólico. O pulso paradoxal descreve um exagero na redução habitual da pressão sistólica durante a inspiração. Isso ocorre do desvio e movimento paradoxal do septo durante o enchimento ventricular direito. O exame clínico mostra distensão venosa jugular acentuada, bolhas cardíacas distantes e ruído de átrio pericárdico. A radiografia de tórax mostra o aumento rápido da silhueta cardíaca, com vascularização parecendo relativamente normal. O ecocardiograma mostra tipicamente o desvio septal, o movimento paradoxal do septo, o colapso diastólico do ventrículo direito e o colapso cíclico dos átrios. Doença pericárdica constritiva. A doença pericárdica constritiva advém de espessamento fibroso ou calcificado do pericárdio, que compromete cronicamente o enchimento ventricular por restrição do movimento cardíaco. A idade de início é habitualmente de 30 a 50 anos e a incidência em homens supera aquela em mulheres, à razão de 3 por 1. A causa mais comum é a pós-pericardiotomia. Outras etiologias incluem vírus tuberculose, insuficiência renal crônica, artrite reumatoide, envolvimento neoplásico e pericardite por radiação. As radiografias detectam calcificações em até 50% dos pacientes. Derrames pleurais e ascites são comuns. Os achados clínicos incluem edema maleolar, distensão de veias do pescoço, pulso paradoxal, ruído diastólico pericárdico e ascite. As radiografias de tórax mostram uma silhueta cardíaca normal, a ligeiramente aumentada, com átrios pequenos, veia cava superior e inferior e veia ázigo dilatadas, e borda cardíaca direita plana ou retificada. A ecocardiografia mostra um pericárdio mais espesso, movimento septal anormal e fração de ejeção ventricular esquerda aumentada, com volume diastólico final pequeno. Pequenos derrames podem ser vistos em associação à pericardite constritiva com derrame, que evidencia espessamento e derrame. Nessa imagem, a tomografia sem contraste mostra calcificações pericárdicas e veia cava inferior dilatada. A tomografia é particularmente boa na demonstração do espessamento pericárdico e calcificações pericárdicas nos casos difíceis. Também podem ser vistos refluxo de contraste para o seio coronal e veia cava inferior, um septo interventricular arqueado, achatamento do ventrículo direito, átrio direito aumentado, ascite e derrames pleurais. A ressonância mostra espessamento pericárdico, dilatação do átrio direito, da veia cava inferior e das veias hepáticas,
desvio sigmoide do septo e estreitamento do ventrículo direito. A mecânica anormal do fluxo também pode ser vista na veia cava e nos átrios. O achado de um pericárdio anormalmente espesso é importante para diferenciar entre doença pericárdica constritiva e miocardiopatia restritiva. Cistos pericárdicos. Os cistos pericárdicos são mais comuns nos ângulos cardiofrênicos, sendo os cistos no lado direito mais comuns que no lado esquerdo. Em geral, são assintomáticos e mais frequentes em homens. Os cistos estão presos ao epitélio parietal, são revestidos por células epiteliais ou mesoteliais, contêm um líquido claro e seus tamanhos variam de 3 a 8 centímetros. Às vezes comunicam-se com o espaço pericárdico. Os números de atenuação da tomografia são tipicamente de 20 a 40 unidades Hounsfield e não aumentam significativamente após a administração de contraste. A ressonância demonstra um característico sinal hipointenso nas imagens ponderadas em T1 e sinal hiperintenso nas imagens ponderadas T2. O diagnóstico diferencial de uma massa do ângulo cardiofrênico inclui cisto pericárdico, coxinha adiposo, lipoma, linfonodos aumentados, hérnia diafragmática e aneurisma ventricular. Imagem A. A radiografia de tórax mostra uma massa de tecido mole no ângulo cardiofrênico direito. Imagem B. A tomografia com contraste demonstra uma densidade quase igual à água na massa não captante de contraste no ângulo cardiofrênico compatível com o cisto pericárdico. Ausência congênita do pericárdio. A ausência congênita do pericárdio é mais comum em homens que em mulheres, à razão de 3:1. A idade ao diagnóstico é do período neonatal aos 81 anos. A ausência completa do lado esquerdo é mais comum que defeitos foraminais ou ausência total. Os distúrbios associados incluem cistos broncogênicos, comunicações interventriculares, hérnias diafragmáticas e sequestros. Na ausência total, o coração apresenta-se desviado para a esquerda com uma saliência proeminente do trato de saída ventricular direita, da artéria pulmonar principal e do apêndice atrial esquerdo. A ausência parcial do pericárdio acarreta um risco de estrangulamento das estruturas cardíacas com possibilidade de morte súbita. Em geral, recomenda-se o fechamento cirúrgico dos defeitos parciais. Imagem A. A radiografia de tórax demonstra a proeminência da artéria pulmonar principal e uma saliência incomum ao longo da borda cardíaca esquerda. Imagem B. A ressonância coronal spin-echo confirma a dilatação da artéria pulmonar principal e mostra a herniação do apêndice atrial esquerdo.